Olá, bem-vindo ao Legal Talks. No programa de hoje vamos falar sobre a desestatização do setor marítimo e portuário. Nosso convidado é Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Aquavias, do Ministério da Infraestrutura. Ele conversa com os coordenadores do programa, Thomas Loll, presidente do IBRA-China e da SEBRA-ONU, Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. O Legal Talks promove análises sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do IBRA-China, da APEC e da SEBRA-ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Acompanhe a entrevista completa. Boas-vindas para mais um programa Legal Talks. Legal Talks tem a finalidade de debater temas relevantes na área do direito. E para isso temos nossos coordenadores, o ministro Guilherme Caputo Bastos, presidente da ANDD, também o professor Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. E hoje, um dia especial, dou as boas-vindas ao secretário nacional de Portos e Aquavias do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni. Seja bem-vindo, secretário. E desde já passo a palavra ao ministro Guilherme Caputo Bastos. Muito obrigado. Bom, olá a todos. Nessa breve apresentação, presidente Thomas, eu sempre fui considerado um tecnocrata, porque eu sempre achei que os altos cargos, qualquer cargo, mas, sobretudo, os altos cargos da República fossem ocupados por técnicos nas respectivas áreas. Isso me daria tranquilidade de ser ordenado por quem conhecesse efetivamente a matéria. E nenhuma surpresa ao examinar o rico currículo do secretário Diogo Piloni, com uma formação específica na área de engenharia e de engenharia portuária. Agora, eu chamaria atenção, presidente Thomas e professor Paulo, para um detalhe. Sua senhoria tem curso na China. Então, ele possivelmente, parte da sua apresentação será no mandarim de Macau, ou seja, no mesmo português que nós conseguimos compreender. Pelo menos eu e o professor Paulo nos sentimos mais à vontade com o mandarim de Macau. Secretário, eu lhe agradeço muito a ter aceito o nosso convite e estou lhe passando a palavra para a sua reflexão, fique bem à vontade, e os elogios não são gratuitos. Efetivamente, sua senhoria nos brindará certamente aí com uma reflexão muito pertinente sobre essa tormentosa e atormentadora questão que envolve a desestatização. E dentro do contexto marítimo e portuário, mais atormentador ainda se torna o tema. Com a palavra, vossa senhoria. Excelente, muito obrigado, ministro Caputo, uma satisfação estar aqui participando desse programa, né, do Legal Talks. Cumprimento aqui também o Thomas, o professor Paulo Feus, e tenho essa missão aqui de falar um pouco desse grande programa, né, que tem nos motivado bastante aqui no Ministério da Infraestrutura, né, eu à frente da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Temos, né, eu e o ministro e a equipe, temos esse desafio, né, de fazer com que a atividade portuária no Brasil seja cada vez mais eficiente, que possa, de fato, atender a sua razão de ser, né, a razão de ser do porto, que é atender bem a carga com agilidade, com eficiência e, acima de tudo, com baixo custo, né, com baixo impacto a quem depende desse transporte. E hoje, assim, dos grandes programas, das grandes iniciativas, né, que nós temos aqui no Ministério, e é uma iniciativa que reputamos transformadora, é exatamente esse desafio de transformar os nossos portos organizados no país em infraestruturas mais eficientes.
Queria começar aqui falando um pouco sobre o que é o setor portuário, né, para aqueles que nos assistem aí no programa. É importante que se tenha em mente, assim, nós temos hoje um setor portuário bastante complexo, natural, né, num país com as dimensões que o Brasil tem, e com o tamanho de costa que nós temos, né, são mais de 8 mil quilômetros de costa e, obviamente, ali que uma boa parte do PIB do Brasil, algo em torno de 80% do PIB brasileiro se concentra em estados que têm limites com a costa brasileira e que têm, muitas das vezes, instalações portuárias, né? Nós temos, no ano de 2020, nós tivemos a movimentação no Brasil, em todas as instalações, portos e instalações portuárias pelo Brasil, de algo em torno de 1,1 bilhão de toneladas, né? E dentro desse cenário nós temos portos que são portos conhecidos como os portos públicos, né? Que são, o nome técnico porto organizado, e nós temos terminais de uso privado, e que são totalmente privados. Vou falar em detalhes sobre esses modelos de exploração, mas para que você tenha ideia, nós temos 34 portos públicos no país, né? O Porto de Santos é um exemplo, Porto de Paranaguá, Suape, Itaguaí, Rio de Janeiro, né? São portos públicos, portos organizados, e temos algo em torno de 170 terminais de uso privado, né? Que são aí terminais espalhados por toda a costa brasileira e também instalados em vias navegáveis, em hidrovias pelo Brasil. Quando a gente olha o share de participação, o volume de participação de cada um desses, né, desses dois modelos de exploração, já hoje no Brasil nós movimentamos algo em torno aí de 66% das cargas nesses terminais de uso privado operacionais aí que citei, os 170. E algo em torno aí de 34% das cargas no Brasil são movimentados dentro do porto organizado. Isso mostra a dimensão, né, de um setor portuário brasileiro que já é bastante privado. É lógico que os terminais de uso privado, assim, em certa medida, a grande parte desse volume de cargas são cargas em cadeias que a gente chama cadeias verticalizadas. Então, nós estamos falando, por exemplo, do minério de ferro, estamos falando do petróleo, né, aí estamos falando dos TUPs, né, a gente fala, os terminais de uso privado, a gente abrevia, né, os TUPs da Vale, né, os TUPs da Petrobras, que tem uma movimentação em termos de volume muito expressiva e, por isso, acabam captando, quando a gente faz uma análise puramente por volume, né, uma boa parte das cargas aí movimentadas no Brasil. No porto organizado, por outro lado, né, nesses 34 portos organizados, nós também temos um modelo bem privado, se a gente for avaliar aqui o seguinte, muito embora os portos sejam administrados por empresas públicas, né, e aí, por exemplo, no Porto de Santos, a antiga Codesp é uma empresa pública, hoje é a SPA, né, Santos Port Authority, né, essa empresa é uma empresa pública que faz a gestão do condomínio portuário, né, como se fosse ali um síndico de um condomínio, mas todas as operações do porto, né, já são privadas e são privadas desde a década de 90. Então, a gente tem mesmo dentro dos chamados portos públicos um histórico muito grande de parcerias com a iniciativa privada, né? Então, se a gente olha sob o ponto de vista somente da operação de cargas, a gente pode dizer que o setor portuário já é quase que 100% privado. Tá? Isso é uma questão interessante que se tenha em mente. Nós tivemos, né, e quando eu falo que essa movimentação, essa operação já é privada nos portos organizados, né, por meio aí de operadores privados, isso já é uma realidade desde da década de 90, que foi quando tivemos a primeira lei portuária, né, a primeira grande lei portuária, a Lei de Portos de 93, que acompanhava um momento mundial, né, na década de 80, 90, em que as operações portuárias eram transferidas para os privados, para as empresas privadas. Isso não foi só no Brasil. Em diversos países do mundo, né, se teve essa grande onda de privatização das operações, e nós, aliás, com uma legislação que bebeu muito da fonte das legislações europeias, principalmente a holandesa, e belga,
a gente teve lá essa mudança de marco regulatório. Nós tínhamos muitas operações que eram feitas por uma empresa estatal, pública, a Portobras, e elas foram paulatinamente, ao longo da década de 90, sendo transferidas à iniciativa privada. Esse modelo, né, o modelo que a gente tem uma autoridade portuária pública, né, no porto organizado, com operações privadas, é o que se chama internacionalmente, é uma prática aí que a gente pode colher da literatura, é o famoso modelo landlord, né? Esse é o modelo landlord port, que é um modelo que o porto de Roterdã, na Holanda, que é uma grande referência mundial, pratica, o porto de Antuérpia pratica, o porto de Houston, os portos chineses, uma boa parte deles praticam esse modelo. Então, é o que se tem aí, se considera, né, uma boa prática mundial, né? As orientações do Banco Mundial apontam nesse sentido. E esse modelo é um modelo em que a gente tem, né, como eu disse, uma autoridade gestora do condomínio que é pública, que é responsável pela gestão das áreas comuns do porto, pela manutenção de ativos que são utilizados por todos os operadores, por exemplo, canal de acesso. Então, a autoridade portuária pública é aquela que faz a dragagem do canal, né, que mantém as profundidades de canal para que as embarcações possam adentrar o porto, faz as obras de acesso terrestre, de ramais ferroviários dentro do porto. E o operador portuário, que é esse parceiro privado, né, que está já instalado no porto organizado, ele é responsável, então, pelos investimentos na operação. Aí estamos falando de investimentos em equipamentos, né, por exemplo, os portainers, que são guindastes para o içamento de cargas do navio para o pátio, do pátio para o navio, né, ou os investimentos em armazéns, né. Então, todos esses investimentos que a gente chama de superestrutura, que é aquilo que está acima da terra, digamos assim, é feito pelo operador portuário, e os investimentos em infraestrutura são feitos, né, como eu falei, a dragagem, os acessos terrestres, são feitos pela autoridade portuária, que no modelo landlord tradicional é uma autoridade pública, né. No terminal de uso privado, e aí falando um pouco, né, das diferenças, né, entre os modelos do porto público e terminal de uso privado, no terminal de uso privado, nós temos uma situação em que o privado, que é o titular do contrato de adesão, né, que é o contrato que é assinado para que ele possa explorar aquela determinada área para uma atividade portuária, esse contrato de adesão ele é um contrato que transfere todos os riscos para o privado. Diferentemente do porto público, em que a gente tem a autoridade portuária, como disse, fazendo investimentos nos ativos comuns e o operador faz investimentos nos ativos dele ali da operação, na superestrutura. No terminal de uso privado, todos os investimentos são investimentos de obrigação, né, de incumbência, de competência do privado, que tem lá o seu contrato. Então, não é demais dizer que o terminal de uso privado, o detentor do contrato de adesão, ele não é só operador, mas ele acaba sendo, né, uma espécie de autoridade portuária ali, que ele faz a gestão, né, se ele tiver, inclusive, mais de uma operação, não for um terminal dedicado a uma só carga, por exemplo, como citei aí os TUPs da Vale, né, em grande maioria, se ele for um TUP em que há movimentação de múltiplas cargas, aí vou citar um exemplo, o Porto do Açu, é um terminal de uso privado, em que tem lá uma diversidade de movimentações, minério de ferro, combustíveis, carga geral. Ele o Porto do Açu, além de operador, em certa medida, ele também é uma autoridade portuária e cuida de todo esse ativo que é utilizado aí por todos os operadores nos diversos segmentos. As diferenças entre os modelos são diferenças que, inclusive, nos geram uma motivação para o estudo de desestatização dos portos públicos. E aí vou começar a falar um pouco do tema principal aqui da nossa conversa, que é a desestatização. Há uma assimetria grande competitiva entre esses dois modelos. Dentro do porto público, para que se celebre um contrato de operação com o arrendatário, né, que eu falei dos operadores, todos os operadores têm ali um contrato operacional que é chamado pela legislação de contrato de arrendamento.
Esse contrato de arrendamento, quando ele vai ser celebrado, ele passa por um prévio processo de licitação pública. E é um processo que, mesmo sendo muito ágeis, né, dentro do porto organizado, é muito natural que tenhamos aí prazos, às vezes, de 2, 3, às vezes 4 anos, desde o momento em que se toma a decisão até o momento em que se celebra um contrato novo de arrendamento. É uma diferença, né, a gente começa aí a ver as diferenças. No terminal de uso privado, por outro lado, as decisões que são tomadas e implementadas com uma celeridade muito grande, porque o privado funciona sob um modelo de gestão privado. Então, quando ele vai contratar um operador, ele senta na mesa com o operador e ele faz a contratação diretamente. Ele pode até fazer um modelo de contratação ou digamos assim, processo seletivo simplificado, expedito, mas ele tem essa liberdade de dizer, olha, para essa carga aqui, eu tenho 3 grandes operadores no mundo que são aqueles que detêm a maior expertise, e dentre eles, eu quero que opere aqui o fulano, né, a empresa A, que é essa que vai me trazer o melhor resultado. O porto organizado nunca poderia fazer isso sob um modelo de gestão estatal. E aí é um negócio interessante, porque aí a gente começa a ver, assim, esse tal modelo landlord que é praticado nos grandes portos do mundo, no Brasil há certas dificuldades de implementar a mesma dinâmica. Porque o porto de Roterdã, que é landlord, e é um porto público, municipal, inclusive, ele não tem a obrigatoriedade de seguir qualquer estatuto de contratação rígido, inflexível, né? Então, assim, o gestor no Porto de Roterdã, ele tem essa liberdade de contratar, olha, eu quero o melhor operador aqui, né? Eu fiz aqui minhas pesquisas, entendo que o melhor operador é o operador A, e ele faz a contratação. E aí, dentro de um modelo de gestão estatal, holandês, né? Outra coisa que nós temos de diferença, e é uma diferença que a gente não enfrenta na desestatização, mas é uma diferença também entre o porto organizado e o terminal de uso privado. Dentro do porto organizado, a lei portuária impõe, né, isso é uma coisa que julgados recentes, né, o ministro conhece muito bem, julgados recentes do TST, trouxeram uma interpretação nova sobre isso, né? Mas até então, né, até a decisão de 2 a 3 semanas atrás, havia a imposição de contratação de trabalhadores dentro do sistema do pool de trabalhadores, que a gente chama, né, que é o OGM, órgão gestor de mão de obra. Havia essa imposição apenas para dentro dos portos organizados. Os terminais de uso privado não têm não tinham, né, enfim, essa imposição. Portanto, também naquilo que diz respeito às questões de contratação de mão de obra, há uma diferença abissal entre os dois modelos, né? Isso onera o porto público, o torna menos competitivo. E, por isso, a necessidade, nós estamos começando a tratar isso, a necessidade de pensarmos até numa alteração legal. Porque veja que é importante, sim, que a gente tenha um cuidado com o trabalho e com o trabalhador, mas é importante também que a gente não mantenha reservas de mercado em prejuízo a quem depende da logística, que em última instância somos nós, cada um dos cidadãos brasileiros. Então, fazer com que o porto, né, que se impõe ao porto uma operação muito mais cara do que a alternativa terminal de uso privado, é algo que gera um empecilho para o desenvolvimento do porto, onera em demasia a cadeia logística, né, e, em última instância, quem sai perdendo é a própria população brasileira. Então, são questões que precisam ser discutidas. Mas o fato é que há, hoje, uma assimetria concorrencial entre esses dois modelos. E aí tem um fator, e é algo relativamente novo, que traz aí um drama maior nessa questão, que é o seguinte: falei da lei de 93, né, que foi a primeira lei portuária. Em 2013, nós tivemos uma segunda lei portuária, uma alteração da legislação portuária, bem estruturante, e nessa legislação nova houve uma alteração no que diz respeito ao mercado que pode ser atendido pelo terminal de uso privado. E aí explico. Até 2013, o terminal de uso privado, ele não poderia movimentar cargas de terceiros, somente cargas próprias ou majoritariamente próprias. Isso foi objeto de muita discussão na justiça, né? Assim, muitos anos de debate, de tensão do ponto de vista judicial aí,
mas no final das contas se mudou essa restrição, deixou de existir. Então, a partir de 2013, o terminal de uso privado ele começa a ser, de fato, um competidor do porto público, porque ele começa a vislumbrar a movimentação também de carga de terceiro, não só cargas próprias. E aí, quando a gente coloca num cenário competitivo dois modelos tão diferentes entre si, né, o resultado só pode ser muito ruim. E tem sido, de certa forma, que a gente tem acompanhado desde da Lei 12.815, em 2013, é uma captação de mercado dos terminais de uso privado, né, frente aos portos organizados. E aí, assim, eu sempre faço esse disclaimer, assim, não é que o Ministério da Infraestrutura tenha preferência por um modelo de porto público, tá? Não há de forma nenhuma. Sob o olhar do Ministério, a entrega de capacidade portuária ela é a mesma se é no terminal de uso privado ou se ele é no porto público. Então, não há nenhuma predileção por um modelo ou por outro. Mas o fato é o seguinte, nós não temos no Brasil uma sobra de capacidade portuária que nos leve a aproveitar de forma subótima, do ponto de vista econômico, os portos organizados. Então, como é que a gente vai abrir mão de ter um Porto de Santos eficiente? Um ativo do povo brasileiro, que é o Porto de Santos. Então, isso, assim, é inconcebível. Então, a gente tem que buscar para os portos organizados alterações e dinamizações que venham a fazer com que os portos sejam mais competitivos. Uma das formas disso acontecer é a desestatização, ou seja, fazer com que não só as operações portuárias, que hoje já são majoritariamente privadas no Brasil, mas que também a gestão do ativo, a gestão do complexo portuário, esse papel de síndico do condomínio, também seja implementado sob um modelo privado de gestão, né? Isso faz com que a gente tenha, né? E aí vamos nas motivações da desestatização. Primeiro, uma maior eficiência de gestão, uma maior competitividade do porto organizado. E falei um pouco, né, de qual quem é o competidor. E o competidor não está longe, não. O competidor está logo ali, do lado de fora da poligonal do porto organizado, muito próximo do porto público, né? Então, fazer com que ele seja mais eficiente, né, mais flexível para que as decisões sejam tomadas e rapidamente implementadas. Então, redução de burocracia é um dos grandes objetivos. Um outro grande objetivo é que a gente tenha, e acho que ninguém nega no Brasil, um histórico, isso não é regra, tá? Mas é um histórico de interferências políticas em gestões de estatais, isso não é só no setor portuário, isso é nos diversos segmentos da gestão estatal. E aqui não é crucificando a interferência política, desde que ela seja uma interferência que gere bons frutos, né, do ponto de vista aí de impacto positivo para a logística, né, no caso do porto. Então, é muito comum, assim, se a gente avalia historicamente, que haja mudanças de gestores de estatais portuárias, e essas mudanças nem sempre são muito justificadas ou justificáveis do ponto de vista técnico. Quando a gente está falando de uma desestatização, por exemplo, no modelo de concessão, nós estamos falando também de uma certa blindagem da gestão desse porto por um prazo longo. Né? Um contrato de concessão de 25, de 30 anos, de 35 anos, traz uma certa blindagem porque as regras que vão ali reger essa atividade estão estabelecidas previamente por meio de contrato. Então, não há possibilidade de alguém, né, de dizer, por exemplo, que o sujeito, né, o concessionário que assume a concessão, ele vai ter que trocar determinado presidente de empresa. E por que isso é tão significativo? Porque o porto é um ativo de infraestrutura. E o ativo de infraestrutura, como regra, demanda grandes investimentos e de longa maturação. Então, há que se ter estabilidade na gestão do porto organizado. Eu não posso hoje tomar uma decisão de fazer um investimento e daqui a 2 anos eu paro esse investimento e penso que o ideal é outro investimento. Eu tenho que ter um plano de longo prazo e eu devo cumprir esse plano de longo prazo. Isso requer estabilidade. Então, a blindagem da gestão de um porto tão importante como é o Porto de Vitória, o Porto de Santos, também é um dos objetivos. E o terceiro objetivo, e ele não é desconsiderável hoje em dia, é a necessidade de atração de investimentos privados para aquilo que é obrigação da autoridade portuária.
no momento em que a gente enfrenta uma crise fiscal significativa, em que não se vislumbra no futuro próximo, né, uma mudança estrutural nisso, né, ou seja, e aí eu vou dar exemplos. O transporte, né, a infraestrutura de transporte do Brasil já teve, né, o Ministério dos Transportes, então o Ministério dos Transportes, já teve um orçamento anual de 20 bilhões de reais, algo em torno de 20 bilhões de reais, para fazer rodovia, ferrovia, portos e aeroportos. Hoje, o orçamento do Ministério está rodando em torno de 6 a 7 bilhões de reais anual. Então, era 20, hoje é 6. O que acontece, assim, como resultado disso? Os recursos disponíveis para investimento em infraestrutura no país mal cobrem a necessidade de manutenção dos ativos existentes. Então, há que se ter alguma saída para isso. E a gente entende, o Ministério entende, que essa crise gera uma oportunidade, que é que a gente possa, de fato, com o movimento de transferência voltosa, estruturante para a iniciativa privada dos ativos de infraestrutura, que a gente independa desses ciclos de disponibilidade de recursos, né? Porque a gente vai ter obrigações claras de investimento que serão cumpridas, né, ao longo da vida desse contrato. Obviamente, havendo, por parte do poder público, fiscalização do contrato e regulação adequada por meio das agências reguladoras. Isso não se abre mão, tá certo? Mas então, assim, com esses 3 pilares de motivação, a gente foi para campo para estudar, então, a desestatização. Não é uma coisa nova, não é uma coisa, para ser justo, não é uma coisa deste governo, né? É uma questão que a gente discute já há muitos anos, né? Eu atuo no setor há 12 anos, né? E há muito tempo se discute a possibilidade de realização de transferências de administrações portuárias à iniciativa privada. Importante que se tenha em mente o seguinte, que, inclusive do ponto de vista legal e normativo, essa realidade já é uma realidade de muitos anos. A previsão de desestatização ou concessão de portos, ela não é uma novidade nem sequer da Lei 12.815. Ela existia previamente à Lei 12.815. Né? E é importante se ter em mente também que, mesmo considerando a história brasileira, não é assim uma tão grande novidade, porque basta dizer que o Porto de Santos foi um porto privado até a época da ditadura militar. Né? E quem administrava o Porto de Santos era a família Guinle, né? Então, nós tivemos vários outros. O último porto privatizado, né, ou privado, que operou no Brasil sob um contrato de concessão, foi o Porto de Imbituba, né, um contrato que se findou em 2012. É lógico que nós estamos falando de concessões, privatizações do início, né, dos anos 1900, né, assim, início do século XX. Então, o que a gente está discutindo agora é muito diferente do que se praticou lá atrás, né? Então, há um certo ineditismo, um pioneirismo, mas isso para dizer o seguinte, assim, num setor que já é muito privado, que já tem legislações e respaldo legal que já traz essa perspectiva, a questão agora é simplesmente adequar a necessidade atual com aquilo que já há de história e respaldo jurídico, legal, normativo, né? Vamos lá. Quais são os possíveis modelos de desestatização que a gente tem em mãos, né? Que a lei do Plano Nacional de Desestatização já nos traz. Então, pensando agora, a gente esquece o terminal de uso privado, vamos falar agora só de porto organizado, né? Nós temos a possibilidade, nós temos assim, na caixa de ferramentas da desestatização, do PND, nós temos inúmeras possibilidades, né? E a gente estudou, né, discutiu todas elas, por exemplo, para poder chegar a uma conclusão quanto ao modelo da Codesa, que vai ser o primeiro que nós vamos fazer agora, e já está em fase final aí de análise no Tribunal de Contas da União e que a gente pretende publicar edital ainda esse ano. Mas a gente poderia praticar desde o modelo mais privatista, digamos assim, que é a alienação, a privatização completa do ativo portuário, né, modelo Vale do Rio Doce, né, até um modelo menos privatista, que seria uma concessão parcial de algum dos serviços que são prestados pela autoridade portuária. Né, por exemplo, né, a autoridade portuária ela faz gestão de canal de acesso, faz segurança patrimonial, tem uma série de papéis que são atribuídos à autoridade portuária. Eu poderia destacar um desses serviços, por exemplo, manter canal de acesso e fazer uma concessão parcial.
eu não concedo todo o porto, eu faço uma concessão só do canal de acesso. Então, vai continuar havendo uma autoridade portuária pública, né, e nós vamos contratar um concessionário que vai cuidar do canal, vai cobrar tarifas pelo uso do canal e vai fazer obras de dragagem de manutenção ou aprofundamento. Então, de um modelo mais privatista até um modelo menos privatista, né, ou mais, digamos assim, conservador, né, do ponto de vista da transferência ao privado, eu tenho inúmeras possibilidades. Depois de muito debater, a gente chegou a 3 possibilidades, né, vou falar rapidamente delas, que são as mais viáveis, ou as mais adaptáveis ao setor portuário. Primeiro, a alienação, né, integral, que seria a venda dos ativos operacionais, vendo tudo, vendo canal de acesso, vendo áreas, acesso terrestre, vendo tudo, né? E aí a gente transforma, né? Alguns chamam de tupanização do porto público, ou seja, eu transformo o porto público em um tup, né? Eu tenho, e aí isso tem uma série de dificuldades, eu tenho que suspender poligonal de porto organizado, isso me gera uma dificuldade com relação ao trabalho portuário, porque aí, se eu suspendo poligonal, não tem mais a obrigação de utilização do OGM, aí eu compro 2 brigas, né? Uma briga que é da desestatização, que é natural, que, né, as corporações se vejam contrariadas, briguem contra, etc. Mas se eu faço a alienação, eu também compro uma segunda briga, que é uma briga com o trabalhador portuário avulso, né? Então, esse é um modelo. Tem suas vantagens também, mais liberdade, né, de gestão e tudo mais. Tendo em vista que a gente tem a experiência de TUP no Brasil, é uma experiência extremamente exitosa. Então, tem ônus e bônus. Concessão parcial, na outra ponta, né, também é um dos modelos que nós estamos estudando, inclusive colocando em prática. Porque Paranaguá, que é um dos cases que a gente está estudando desestatização, nós tivemos uma opção de fazer uma concessão de canal. Ou seja, a gente não vai fazer uma concessão do porto como um todo, mas só de um dos serviços do porto, que é o canal de acesso. Então, essa é uma outra possibilidade. E no meio do caminho, a gente tem uma possibilidade que é a concessão, né? A concessão, e normalmente essa concessão ela é aliada, né? Ela corre em paralelo a uma alienação da empresa. Então, é o que a gente chama de modelo misto. Concessão do serviço com alienação da empresa. Ou seja, eu não alieno os bens operacionais, o canal de acesso, né? Eu não alieno. Eu transfiro ao privado o direito de exploração desses ativos por meio de um contrato de concessão por um prazo determinado. Aí, quem vai fazer a gestão desse contrato de concessão? A autoridade portuária privada, dado que eu faço, em paralelo, a venda da empresa. Então, vamos dar um exemplo. Codesa. Esse é o modelo Codesa, tá? E vai ser o modelo Santos, que a gente vai apresentar em consulta muito em breve. Então, o que acontece? A empresa Codesa, ela é assumida, ela é comprada por uma empresa privada ou um consórcio de empresas, assume a empresa, então não muda o CNPJ, ele assume o CNPJ, e essa empresa faz gestão do contrato de concessão, contrato de 35 anos, em que ele vai ter uma série de obrigações, de investimentos, né, de transparência com informações, uma série de obrigações, né? Então, esse é o modelo, e esse não é um modelo novo, né, para o setor portuário mas assim, essa é uma prática muito corriqueira no modelo de concessão brasileiro. Recentemente fizemos uma série de distribuidoras de energia com esse mesmo modelo, a distribuidora era estatal, foi vendida a um privado com um direito à exploração por meio de contrato de concessão. Então, é um histórico farto, né, de concessões nesse modelo. Então, esse, como disse, vai ser Codesa, que está lá já em discussão no TCU, e a gente deve publicar edital. Santos, São Sebastião e Itajaí vem na sequência. A gente deve ter São Sebastião e Itajaí, publicação de edital final do segundo semestre do ano que vem, e Santos, meados do segundo semestre do ano que vem, publicação de edital para a realização do leilão, né? Vamos lá, o que nós temos nesse modelo também, questões importantes que, nesse modelo de concessão, que acho que vale a pena aqui pontuar. Primeiro, a diretriz do modelo de concessão não é a arrecadação. Isso é uma coisa importante. Qual é o foco desse modelo de concessão?
geração máxima de investimentos, com atribuição de parâmetros de desempenho robustos, né, que tragam a dinamização e o efeito para a cadeia que a gente deseja, sem que haja o aumento de tarifas hoje praticadas pela autoridade portuária pública. Olha o desafio, hein? Vamos lá. Vou pegar o Porto de Santos. A gente já anunciou no radar para o Porto de Santos, nós temos investimentos obrigatórios da ordem de 16 bilhões de reais ao longo da vida do contrato. 16 bi. Aí sempre me perguntam, poxa, mas como é que ele vai fazer 16 bi e ainda assim manter as tarifas atualmente praticadas? E aí é que está o grande X da questão. Hoje, tamanha ineficiência na gestão estatal, né, que a gente consegue, dentro do modelo de desestatização, transferir ineficiência, que custa caro, né, há um custo grande da ineficiência da gestão, a gente transfere essa ineficiência para a realização de investimentos, que é algo útil para a cadeia, para o usuário, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, as empresas, as empresas públicas contratam mais caro do que os privados, não conseguem estabelecer um ambiente de meritocracia na sua gestão, né, pelo esse histórico de instabilidade. Então, quando a gente compara a empresa estatal portuária brasileira ao que a gente chama de empresas espelho, que são aquelas que a gente compara para saber qual é o nível de ineficiência que nós temos, a diferença é abissal. A diferença é muito grande. Então, a lógica geral é fazer um modelo de concessão em que eu não onere quem paga essa conta, que é quem usa o porto, que eu não tenha um aumento de tarifa, e ainda assim tenha um grande aporte de investimentos que vai gerar também benefício a quem usa o porto e quem depende do porto. Então, é mais ou menos essa lógica. E essa conta, essa matemática, a gente já encontrou para a Codesa, para Santos, né? E veja que coisa interessante, não só a gente consegue manter patamares de tarifa semelhantes aos praticados hoje pela entidade estatal, mas a gente consegue propor patamares menores de tarifa. Então, quando eu pego o Porto de Santos, o modelo de Santos, eu estou citando sempre Santos porque é o mais emblemático, né? Talvez o objeto de maior interesse de todos. Mas o que a gente está propondo, que vai agora para a audiência pública até final primeira quinzena de dezembro, a ideia, nós vamos ter uma redução, vamos pegar o exemplo, tabela 1, que é a tarifa de acesso aquaviário, é quanto a autoridade portuária cobra pela entrada do navio no porto, pela gestão do canal de acesso. Nós estamos falando de uma redução de 30% da tarifa base, 30%. Então, eu estou colocando 16 bi e estou reduzindo 30% a tarifa, né? E ainda estabelecendo uma série de requisitos e parâmetros de desempenho que hoje a gente não consegue impor ao gestor estatal. Manutenção de canal de acesso, por exemplo, se o cara, né, o concessionário, ele, um dia no ano, ele tem uma redução do calado, ou seja, da profundidade permitida para as embarcações, ele é penalizado na hora. Então, tem uma série de parâmetros de desempenho para que ele possa ter os incentivos adequados a buscar uma maior eficiência. Com relação a regras de contratação, né, eu falei que a alienação total gera um impacto que olha, se eu suspendo a poligonal do porto organizado, eu deixo de ter um porto organizado, então não cabe mais a exigência da lei de contratação obrigatória com o órgão. Então, isso é uma coisa que a gente tem colocado muito também. O programa de concessão, no modelo que tem sido praticado em Codesa, Santos, São Sebastião, Itajaí, não altera regras capital-trabalho. Porque há sempre um receio, mas isso vai gerar essa desestatização vai gerar um processo massivo de demissões, né? Isso não é bem verdade. Na verdade, é o contrário. À medida em que a gente traz uma maior eficiência para o porto público, que, como eu falei, historicamente tem perdido cargas para o terminal de uso privado, à medida em que eu trago investimentos vultosos para absorver cada vez mais carga, eu gero emprego, eu não destruo emprego, né? Então, o trabalhador portuário avulso,
hoje não tem impacto nenhum com o programa de desestatização. Então, assim, essa é uma questão importante. Não que a gente, tá, e aqui eu sendo muito franco com o ministro Caputo, assim, até por dever de lealdade, não que a gente não entenda que haja necessidade de mudanças na legislação de contratação, legislação trabalhista aplicada ao setor portuário brasileiro. O nosso modelo é o modelo mais ineficiente do mundo em termos de contratação de mão de obra. Tá? Inclusive, é um modelo que, a rigor, não segue tratados internacionais, acordos internacionais que nós somos signatários. E aí, assim, não vou aqui entrar muito em detalhe, porque o especialista é o ministro, né? Mas nós estamos falando, por exemplo, de uma legislação que impõe a contratação com exclusividade no OGMO, né? E a 8137 reza outra cartilha, que é a de preferência, né? Mas isso é só um ponto, tá? Legislação, e assim, eu não estou falando, quando a gente compara os modelos de legislação trabalhista, eu não estou comparando o Brasil com o país anglo-saxão, com a Holanda, estou comparando o Brasil com Portugal, com Espanha. Portugal já não tem esse modelo OGMO, inclusive se chamava OGMO também, até porque a língua é a mesma, né? E muito provavelmente a gente puxou na nossa legislação essa previsão exatamente da legislação portuguesa. Mas já não existe OGMO em Portugal há muitos anos. Houve uma mudança. Hoje o modelo de prestação de serviço de mão de obra português é pautado pelo cooperativismo. Então, são cooperativas de trabalhadores que, inclusive, competem entre si. Então, veja, a gente tem um modelo hoje que realmente carece aí de alterações. Mas essa é uma discussão paralela. Não é uma discussão, a gente não está tratando disso quando a gente está tocando aí o processo das desestatizações. Um outro ponto importante, e acho que é válido aqui comentar, é a questão, nós temos os trabalhadores portuários avulsos. Se a gente puder, assim, fazer uma simplificação muito grosseira, tá? O trabalhador avulso é o funcionário do operador, certo? Porque se lembra que eu falei que nós temos dois papéis no porto. Um é o administrador, que é a autoridade portuária, e o outro é o operador, né? Que já é privado desde a década de 90. O trabalho avulso, ele se presta a atender a operação portuária. Então, as categorias estivador, capataz, etc., atendem à operação portuária. Mas existem os funcionários da administração portuária, né? Também são portuários, né? Mas são os funcionários da administração portuária. Normalmente, servidores, funcionários, né? Seletistas, via de regra, há exceções, né? São Francisco do Sul, por exemplo, estive lá anteontem. Nós temos alguns estatutários do Estado que hoje atuam, né, no porto lá de São Francisco do Sul. Mas, via de regra, são seletistas. Nós estamos tratando, né, obviamente que a gente sabe que o programa de estatização pode gerar impactos na vida das pessoas, dos trabalhadores das empresas, e a gente tem ali uma série de estratégias de mitigação de impacto, por exemplo, estabelecimento no contrato de concessão de estabilidade por um determinado prazo, né, isso também bebendo aí da fonte da experiência de concessão brasileira, tivemos isso para setor aéreo, né, para setor elétrico e tudo mais, né, um espaço de tempo ali de estabilidade, incentivos à realização de PDVs, então tem uma série de cuidados. Mas existe uma categoria dentro dos portuários de autoridade portuária, funcionários do porto, que é a categoria da guarda portuária, que também é outro tema que surgiu, hoje inclusive é um tema que se debate no Supremo Tribunal Federal. E aí eu vou aqui ser muito rápido, porque as coisas se ligam, né? Então é importante a gente converse sobre isso. E aí vocês vão entender por que eu estou falando disso, falando de desestatização. Bom, essa categoria é uma categoria que a Lei de Portos prevê, né? Então, a Lei de Portos traz a necessidade de constituição de uma guarda portuária. Quem constitui essa guarda portuária é a autoridade portuária, a empresa estatal hoje. E diz lá que o poder concedente deve regulamentar a forma de atuação da guarda, né?
As nossas portarias, que são aí de 2009 e 2010, elas diziam o seguinte, que o guarda portuário, ou levavam a uma interpretação no judiciário, que o guarda portuário teria que ser necessariamente um funcionário concursado. Então, olha só que coisa interessante. E para nós, não diria interessante, para nós é trágico, né? A Companhia Docas do Pará tem lá 5 ou 6 portos espalhados pelo estado do Pará, enorme, né? E tem alguns portos, inclusive, que nem sequer operam cargas. Não tem operação de carga, mas a CDP tem a obrigação de manter esse porto. Bom, nada mais adequado do que, numa situação como essa, eu tenho um cuidado com a segurança menor. Então, assim, faz sentido que nessa função, cuidar do porto que não tem carga, que não tem segurança patrimonial de nada, né, não tem patrimônio, que eu tenha um funcionário terceirizado de segurança. Mas ele faz a contratação, no dia seguinte há uma ação na Justiça do Trabalho e, com base na portaria da Secretaria, do Ministério, a Justiça decidia em favor do sindicato da Guarda. Não pode contratar terceirizado. Então, isso é mais uma ineficiência do porto público. E veja, nós estamos falando de empresas que se tornaram empresas de segurança, não empresas portuárias. Tem empresa que tem 40% do seu efetivo é segurança, é guarda. Então, isso, e são funcionários com uma média salarial muito superior aos demais. Então, isso pesa para o porto público. Aí, vamos lembrar, a gente está num cenário competitivo, o porto público precisa ser competitivo. Então, o que a gente fez? Assim, considerando essa realidade, nós que temos a competência legal de regulamentar, regulamentamos a nova portaria, portaria 81, ela traz a liberdade para que a autoridade portuária, que é quem mantém a guarda, que ela possa, com base num plano de segurança, dizer quais funcionários deveriam ser terceirizados, quais deveriam ser concursados. Eu imagino o seguinte, né, e não é um comando de vamos demitir e contratar terceirizados, não, é simplesmente o bom senso. Atividades que são atividades mais estratégicas, talvez faça sentido, de fato, que seja um funcionário próprio, concursado. Né? Atividades menos estratégicas, seria terceirizado. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque na desestatização esse é um risco. Agora, imagine um processo de concessão, em que a gente tem a atribuição de legal desde antes de 2013, a gente já pode fazer uma concessão, e a gente faz uma concessão, né? E aí, bom, aí vamos falar um passo atrás. Qual é a tese da guarda, que foi para o Supremo? Que eu não posso terceirizar a guarda porque é uma atividade... Bom, são dois argumentos. Primeiro, é uma atividade de segurança pública. Aí você lê lá o artigo 144 e você não vê isso, né? Você não vê isso. Mas a segunda questão é que há um risco, ao se terceirizar a guarda, de que haja um impacto negativo na segurança do porto. Aí você veja, poxa, 66% das cargas do Brasil já são movimentadas em um lugar que não há guarda portuária. Isso não faz com que o TUP seja mais inseguro do que o porto organizado. Então, e por que isso é importante? Assim, essa tese nos preocupa. Porque imagine eu fazendo uma concessão e dizendo que o concessionário deve manter obrigatoriamente aquele funcionário, né, para o resto da vida dele, porque é um funcionário, né, que, em tese, faz segurança pública. Isso, assim, é uma pá de cal no programa de concessão. A gente vai continuar com as ineficiências do porto público, vai continuar perdendo cargas importantes, vai continuar deteriorando o ativo, que, ao fim e ao cabo, é um ativo do povo brasileiro. Bom, aqui, considerando o nosso combinado de tempo, né, eu já chego aqui a mais de 40 minutos aqui com vocês, né, com os senhores, com quem nos assiste. Obviamente, aqui, uma satisfação estar aqui, sempre à disposição, né, caso haja aí questionamentos, questões, ministro, e mais uma vez agradecendo o convite. Ministro, Thomas e doutor Paulo, estamos aqui sempre à disposição no Ministério. Eu confesso, Thomas e Paulo, que é um tema que eu tenho me interessado muito e tomei a liberdade, inclusive, de convidar colegas da área jurídica, né, obviamente, por hora,
para um grupo de estudos desse tema ainda tão pouco explorado e juridicamente com pouquíssimas obras publicadas, que dirá na área do direito do trabalho. Aí existe um ou dois livros escritos por procuradores aí do trabalho. Então, eu tenho a impressão, secretário, que essa expressão ógimo, ela existia em Portugal e deixou de existir rigorosamente no momento em que nós buscamos ou copiamos o modelo que eles praticavam em Portugal. Me parece que foi simultâneo. Nós copiamos, trouxemos para cá e eles acabaram com esse sistema. Agora, nem tem autorização da Justiça do Trabalho, da instituição Justiça do Trabalho, para fazer a sua defesa. O que eu pondero só é que a lei nos leva a esse contrassenso ou a essa situação em que não estejamos colaborando com o desenvolvimento. Isso é terrível para o juiz, porque como é que eu vou ultrapassar 6.830, 8.630, depois a 9.719, depois a 12.815, depois a 14, todas elas dirigindo ao ógimo uma série de incumbências, de treinamento. Bom, o ógimo é um empregador que não é empregador. Eu nunca... É uma coisa que me deixa assim perplexo, porque nós não conhecemos nada parecido no direito do trabalho com a figura do ógimo. Mas o que eu tenho dito é que a lei nos leva a isso. Então, eu teria tantas outras coisas e questões para trazer para o secretário, mas apenas uma questão que me chamou a atenção, talvez, né, prestei muita atenção na sua apresentação, mas pode ter me passado desapercebido. O terminal, eu vi que há, inclusive, a possibilidade de uma concessão parcial para esses terminais de uso privado. Agora, como é que ele faz? Ele, por exemplo, ele diz assim, eu vou instalar um terminal portuário aqui de uso privado. Como é que ele faz o problema de dragagem, de caminho, né? Como é que ele trabalha isso? Porque, por exemplo, Paranaguá, Santos, que eu conheci agora, Paranaguá, que eu acompanho há mais de 40 anos, os navios chegando lá no porto, porque eu veraneio ali no litoral paranaense. Enfim, mais ou menos a gente tem noção. Agora, como é que faz esse serviço, que seria o serviço da autoridade portuária, que não existe no terminal de uso privado? Existe, mas sob as expensas dele, é feito algum acompanhamento público para esse tipo de obra, secretário? Não sei se a pergunta tem também alguma pertinência, às vezes não tem nenhuma. Não. Eu acho que é importante, eu acho que tem duas formas de enxergar, né? Como eu falei, nós temos o modelo de exploração via terminal de uso privado. Esse já é originalmente autorizado desde a origem, né? Ele já é um contrato totalmente privado, com riscos privados, né? Citei o exemplo do Porto do Açu. Porto do Açu, um projeto, né, faraônico, maluco, né, de um visionário, enfim, que está lá, né? Foi construído. Mas era a ideia, né, da concepção do projeto era: eu vou fazer um porto totalmente privado, sob o modelo de autorização, e dentro desse porto, o Porto do Açu tem canal de acesso, né? Não que às vezes assim, o terminal de uso privado, ele pode, às vezes, e isso tem acontecido principalmente a partir da 12.815, da lei de 2013, ele tem se constituído cada vez com uma cara de porto organizado, só que todo privado, né? Então, dentro do Porto do Açu, por exemplo, o privado, ele assume também a incumbência, inclusive, de fazer ele fez, né, a dragagem de aprofundamento. Originalmente, ali tinha uma profundidade que não era adequada para navegação. Ele fez as obras de aprofundamento e mantém esse canal com uma profundidade até hoje, em serviço a todos os operadores do complexo, que é um grande complexo, né? Tem empresas americanas, tem
empresas de tubos flexíveis, empresas de minério de ferro, como eu falei, é um porto privado multicargas. Então, no cenário de um TUP, o próprio autorizatário, ele é obrigado a fazer todos esses serviços, prestar esse serviço para operadores que ele contrata diretamente. Então, já funciona assim. No porto público, que vai ser desestatizado, então aí é um outro cenário, né? Um porto que hoje é público, amanhã será privado. E um dos principais serviços que esse porto presta, o administrador do porto de Santos, de Paranaguá, a gente costuma dizer o seguinte: o canal de acesso é o coração do porto. É talvez o ativo mais importante do porto. É aquele que viabiliza a entrada dos navios, né, que são os protagonistas da atividade portuária, né? Então, esse porto público, quando ele é transferido para o privado, no modelo de concessão que a gente está propondo, o concessionário, ele assume também o papel de fazer dragagens de canal, inclusive, no caso de Santos, dragagens de aprofundamento, não é só manter canal. Então, Santos hoje tem 15 metros de profundidade, o projeto é subir para 17 metros de profundidade, para a gente atrair navios de 400 metros, grandes, maiores navios que circundam pelo mundo. Aí, né, assim, ele faz essa dragagem original e mantém esse canal dragado por 35 anos, mediante a cobrança de uma tarifa específica, que inclusive permanecerá com o mesmo nome, a tabela 1, que é a tarifa de acesso aquaviário. Então, o privado, ele assume o ônus e o bônus, né? E a gente, quando estabelece já ex ante no contrato qual é o nível de tarifa que ele pode cobrar, nesse caso, inclusive, a gente já regula pelo contrato qual é o cap, o teto de cobrança de tarifa que ele pode cobrar. Porque ele não vai prestar esse serviço cobrando o que ele quiser. Ele vai cobrar conforme aquilo que não onere a cadeia, e quem estabelece isso é o poder concedente, é o Ministério da Infraestrutura. Inclusive, estabelece que, ao longo da vida do contrato, ele vai ter atualizações desse valor, né, que aí são as atualizações com indexadores públicos, aí, no caso, se não me engano, a IPCA para os nossos contratos, e com mecanismos de incentivo e penalização, que, por exemplo, ele draga mais rápido, ele pode ter um valor um pouquinho maior de tarifa. Ele demora para dragar, aí ele vai ter uma penalização, ele tem que reduzir tarifa. Então, mas mantendo uma linha que é regulada ex ante, né, para não onerar o usuário do porto organizado. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi, ministro, mas acho que é mais ou menos perfeitamente. Entendi perfeitamente. Presidente Thomas e professor Paulo, eu estou muito satisfeito. Como disse, tenho aqui inúmeras anotações, mas não vou cansá-los, porque nós teríamos outro tempo para essa discussão. Primeiro, eu gostaria de agradecer o secretário Diogo pelas palavras, aí, um tema muito caro para o Brasil, um tema muito importante e que, de certa forma, assim, pouca gente conhece. É engraçado, é um tema tão importante e pouco conhecido, né? Eu mesmo posso dizer para Vossa Senhoria que eu sou muito próximo a um analfabeto. Conforme Vossa Senhoria foi falando, eu fui vendo quanto eu não sabia. E eu fui tentando estudar aqui, vendo aqui como é que eu aprendia, como é que eu ia aprendendo um pouco. Mas eu fiquei com duas dúvidas só rapidinho. Assim, essa desestatização também atingiria a questão de o porto, que também a questão de pessoas privadas, no que diz respeito a passageiros, assim, que embarcariam também em cruzeiros, também não é só terminal de cargas, atingiria o porto como um todo, também, assim, essa questão desses grandes cruzeiros marítimos, atingiria, assim, a sensação como um todo. Então, tipo assim, poderia ter exploração no porto de restaurantes, assim, ter uma exploração mais forte, assim, a nível de aeroportos. E seria criada uma agência para controlar, assim, a exemplo dos outros modelos de legislação, também seria criada uma agência nacional para cuidar dos portos também? É essa a ideia? Bom, são duas perguntas muito boas. Primeiro, professor, uma coisa interessante que o senhor coloca, assim, o senhor não é o único, né? Não conhecer bem o setor portuário é uma, digamos assim, algo muito comum, porque, diferentemente de outros setores de infraestrutura,
né, que a gente lida, às vezes até diariamente, né? Acho que todo mundo conhece um pouquinho de rodovia, né, porque transita pelas rodovias, né, conhece de aeroporto, né, até de ferrovia conhece, porque está ali transitando, enxerga, né, passa do lado de uma linha ferroviária, vê uma composição ferroviária passando, né, levando qualquer coisa, mas o porto ele é algo ainda distante das pessoas comuns que não transitam no meio da infraestrutura, porque o porto ele é um ambiente, por razões de segurança, que é estanque da população. O munícipe do Porto de Santos, às vezes vive 90 anos, 80 anos no Porto de Santos e nunca entrou dentro do Porto de Santos, da poligonal do porto, de fato. Ele enxerga o porto lá de fora do muro, né? Então, essa é uma questão, e é um desafio do gestor portuário, né, que é integrar a atividade portuária. Pouca gente sabe, por exemplo, né, uma vez eu participei de um evento em que foi feita a seguinte pergunta: a cidade do Rio de Janeiro, ela é mais turística ou mais portuária? Todo mundo respondeu, muito mais turística, né? Mas, assim, se a gente for analisar friamente, do ponto de vista de geração de impacto econômico, seja por impostos, seja de atividades que são ali fomentadas pela atividade portuária, a cidade do Rio de Janeiro é muito mais portuária do que turística, é muito mais mesmo. Então, mas isso é uma incumbência do administrador portuário, né? Fazer com que a cidade entenda o que se passa dentro do porto e qual a importância do que acontece dentro do porto, né? Sobre a questão de passageiros, né, que o senhor colocou, e atividades outras que não a atividade portuária. Primeiro, uma coisa interessante, né? A movimentação de passageiros é operação portuária. Curioso isso, né? A lei portuária, ela fala de movimentação de cargas e passageiros. Então, o passageiro é atividade fim do porto, né? O atendimento a navios de cruzeiro marítimo. Então, esse é um ponto importante. A gente chama a atividade receptivo de passageiros de atividade operacional. Muito embora, e aqui um parêntese e curiosidade portuária, nenhum portuário gosta de passageiro, o portuário gosta de carga, né? Isso é uma coisa interessante. Mas como é que fica a questão dos passageiros na concessão? Veja que a operação de um terminal de passageiros, ela também é privada, é a mesma coisa assim, do ponto de vista contratual. Também estamos falando de contratos privados desde a década de 90, também são contratos de arrendamento portuário, né, e considerados operacionais. É o que a gente chama no setor de atividade afeta a operação portuária, né? O plano de desenvolvimento e zoneamento do porto define as vocações de áreas dentro do porto. E muitas vezes, né, que é um desenho, né, é um mapa do porto. E tem várias áreas achuradas, né? Se você pegar o PDZ de Santos, tem lá uma área em vermelhinho, uma área em amarelinho, né, ao longo da poligonal do porto organizado. Então, numa área você vai ter vocação, movimentação de granéis sólidos, na outra, movimentação de contêineres, e na outra você vai ter lá, por exemplo, movimentação de passageiros. Os passageiros, então, eles são a operação de passageiros, né, a gente fala, né, uma brincadeira, outra curiosidade portuária, é a carga autopropelida, né? O sujeito ele vai andando sozinho e se movimenta, né? Às vezes 1.000, 2.000 passageiros. Continua do mesmo jeito, assim, porque a operação portuária, veja que eu estou falando de uma transferência da gestão do condomínio portuário à iniciativa privada. Mas os contratos de operação, eles permanecem, são contratos de longa duração. Inclusive, o concessionário, pelo modelo que está sendo apresentado, ele tem a obrigação de respeitar o contrato de arrendamento. Então, ele não pode alterar unilateralmente um contrato de arrendamento, porque o contrato de arrendamento é um contrato de longo prazo e a gente precisa dar segurança jurídica a esse contrato. Então, assim, do ponto de vista da operação de passageiros, ela também vai se beneficiar de um porto mais eficiente, que opera melhor as embarcações. Aí você falou sobre outras atividades, restaurantes, etc. Dentro do que eu falei, atividades afetas à operação, atividades não afetas à operação. Voltando ao mapa do porto, vermelhinho, azulzinho, amarelinho, tem o verde. O verde lá está dizendo que é área vocacionada a atividades não afetas à operação. Eu posso ter dentro do porto, e tenho, indústrias, né? Moinho, por exemplo, eu tenho bastante, eu tenho áreas de estaleiro, eu tenho enfim, concessionária de veículo.
eu posso ter restaurantes, eu tenho shopping center dentro, Recife tem shopping center. Então, o concessionário ele vai poder explorar atividades não afetas à operação com uma liberdade muito maior do que o gestor público hoje tem. E por que isso é importante? Porque isso é capacidade de geração de receitas que depois vai se reverter em investimentos, né, a bem de todos os usuários do porto. Sobre a agência, e aí para caminhar aqui para concluir a pergunta boa, às vezes a gente não consegue ser tão conciso. Nós já temos uma agência reguladora no setor, que é a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que já tem a competência, inclusive, de regular concessões. A grande questão é que a gente não tem concessões, mas assim, a competência já existe, a expertise já há, nós temos um quadro técnico muito preparado na ANTAQ, capaz de assimilar essas novas atribuições, mas do ponto de vista de competência técnica, nós estamos muito bem servidos com os nossos colegas da agência reguladora. Obrigado, secretário. Eu fiquei na dúvida na questão do prático. Como é que ficaria a contratação do prático? Seria a concessão privada faria isso, secretário? Como é que funcionaria essa questão do prático? Uma boa pergunta, Thomas. O arcabouço que rege a atividade de praticagem no país é definido em lei e em normãs, que é as normas editadas pela Marinha do Brasil, que é a nossa autoridade marítima, né? Ela é competente para tal. Com a concessão, nós também não estamos, eu falei que a gente não está alterando as questões de contratação de mão de obra e também não estamos mudando a questão de praticagem, tá? A praticagem continuará a ser um serviço que a gente chama, né, privado de interesse público, né? Hoje, inclusive, há várias discussões quanto à necessidade de que a gente tenha uma mudança nesse estado de coisas, porque hoje a praticagem é um serviço monopolista sem regulação econômica. É assim que funciona. Eles têm liberdade de estabelecer preços, não há autoridade que faça regulação econômica, há autoridade que faça regulação de segurança. A Marinha regula a praticagem quanto à segurança, mas não há quem diga, olha, a praticagem não é adequado você cobrar R$1 milhão para a operação de um navio de cruzeiros em Santos ou no Rio. Não tem ainda essa definição de competência regulatória. Mas nada disso a gente vai alterar com a concessão. Há discussões para a mudança do arcabouço legal para a praticagem. Temos inúmeros projetos de lei, inclusive nós estamos propondo, nesse momento, um projeto de lei para alteração das regras de praticagem, né? Mas é isso, assim, não tem alteração, a praticagem continuará sendo prestada por práticos que entram e prestam serviço por meio de concurso público, modelo cartório, né, modelo que a gente não é muito comum, mas é um modelo que a gente conhece na experiência brasileira. Bom, secretário Diogo, quero agradecer em nome do nosso programa Legal Talks a sua participação, a sua brilhante exposição. Quero agradecer também aos nossos coordenadores, ministro Guilherme Caputo Bastos, professor Paulo, e declaro encerrado mais um programa Legal Talks. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação no Legal Talks. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima.